Eu sei que esse assunto aqui é bem polêmico, mas só pra gente dar uma cutucadinha, uma levantada nas questões, tá? Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre as fases. Muitas vezes a gente é adulto, tem problemas no nosso dia a dia, problemas no trabalho, problema dentro de casa, de relacionamento, e a gente não sabe o que que isso pode acontecer, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho aqui de Freud, dentro da psicanálise, como que funciona. Vou dar dois exemplos aqui bem simplesinhos, tá? Pra gente poder entender. E é muito mais profundo, você precisa procurar um profissional para você ter ajuda e a se conhecer, tá legal? Mas Freud dizia que nós somos feitos de fases, tá? E aí a nossa vida, a nossa construção, como a gente vai criando nossas características, a gente passa por essas fases. Então, de 0 a 1 ano, mais ou menos, é a fase oral. E o que que ela significa? Essa fase é quando o bebezinho, vamos lembrar você lá pequenininho, bebezinho. O bebezinho ele aprende a amamentar, né? Ele aprende a se alimentar. Ele está na fase da alimentação, da amamentação. E o que que isso gera? Aquele cuidado, aquele conchego, né? Aquela questão de você ser dependente, você depende do outro para você poder se alimentar. Então, hoje adulto, vamos supor que você está aí com seus 30, 40 anos. Você ainda depende muito das coisas? Você depende do outro para te ajudar? Você depende, ou então, de seus pais, ou, né, de você, família mesmo, do seu cônjuge. Você depende que o outro veja em você a sua qualidade, veja em você as suas características. Porque muitas vezes, se você é muito dependente emocionalmente disso, muito carente, se você tá muito nessa questão de, eu preciso que o outro me reconheça, eu preciso que ele faça isso pra mim. Quando você tá muito nessa dependência, talvez você ainda esteja preso lá naquela fase, na sua fase de 0 a 1 ano, né? Que é essa questão de dependência, de se alimentar, dessa falta de alimentação, essa questão de carinho, de cuidado. Ou então, depois Freud diz que de 1 até 3 anos, mais ou menos, tá a nossa fase anal. E o que que isso significa? Que é quando a gente aprende a realmente evacuar, né? Que é quando a gente aprende a ir no banheiro. E o que que isso significa? Quando a gente é criancinha, a gente começa a entender que se a gente, por exemplo, prende o cocô, a gente tem aquela atenção dos pais. Porque você tá preso, então você precisa daquela atenção do pai. Ou então, quando você, né, tá com algum probleminha de diarreia ou alguma coisa, você também tem aquela atenção. Então, é quando a gente começa a aprender como funciona a atenção. E isso pode gerar o quê? O controle. Porque muitas vezes você quer aquela atenção, você tá na fase ainda da carência, né? Você quer aquela atenção, aí você aprendeu que se você fizer um cocôzinho, ou se você não fizer, se você tá preso, que você vai ter atenção do pai. Então, é onde o bebê começa a criar situações de controle. Ele vai controlar se você tá tendo atenção ou não a partir das fezes, né? Então, é essa questão. Se você hoje tá com seus 40 anos e você é uma pessoa muito controladora, você quer controlar tudo, tudo como funciona. Será que você não tá preso lá na sua fase de 1 a 3 anos? Será? Porque muitas vezes você ficou preso lá, você aprendeu que era daquele jeito que você controlava e hoje você quer controlar tudo e aí você fica irritado. Você tem intestino muito preso? Ou então, não, você sempre tem problemas intestinais e não só de intestino, tá? Enfim, é só um contexto assim basicão, superficial por cima para você começar a pensar e a ver como é que você está agindo perante a sua realidade, o seu dia a dia, o que que isso te incomoda? Será que você não está preso em uma dessas fases? E claro que existem outras fases, né? Esse aqui foi só um exemplo que eu trouxe. Mas essa é a ideia, a gente começar a se observar, a gente começar a se preocupar consigo mesmo, né? A olhar para dentro, a olhar para o interior, como eu sou, a descobrir como eu faço. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou preso lá, naquela fase? Será que eu tô aprendendo, eu tô fazendo muito controle, eu tô sendo muito carente, né? Então, essa é a questão da aceitação. E é isso que eu quero trazer para vocês, um pouquinho de cada coisa.